Olá, boa noite, GV, tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou contadora, estou aqui para participar junto com vocês, fazer essa live e hoje trazer um tema bem legal. Se você ainda não participa das embaixadas GV, eu convido você a entrar agora no direct e ter mais informações com o pessoal que vai atender vocês. Participe do movimento, é um movimento de empreendedorismo bem bacana, que ajuda muitos empreendedores a se desenvolverem em seus negócios. Hoje eu vou conversar com vocês sobre contabilidade. Eu vou passar junto com vocês algumas dicas sobre a profissão que muita gente não conhece tão bem como deveria. É uma ciência que estuda o patrimônio da empresa. Eu vou conversar junto com o Paulinho, que acabou de entrar. Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo. Tudo bom com você? Boa noite, Lilia. Boa noite, GVs. Tudo certinho? Tudo jóia. Tá bom. Estou comentando com o pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando, pode também colocar se participa de alguma embaixada, de qual embaixada que participa, para a gente saber também de qual estado, cidade e até de país. Eu estou comentando com o pessoal que a gente vai falar um pouco sobre a profissão hoje, sobre a nossa profissão. Nós dois somos contadores. Os contadores, na verdade, eles são os médicos da empresa, né? A contabilidade é chamada de a ciência da riqueza. E aí a gente vai procurar mostrar para vocês um pouquinho, de uma forma bem simples, como que a gente chegou nisso tudo, a gente vai passar isso para vocês. Então, o que é a contabilidade? A contabilidade é uma ciência que estuda e registra os fatos que aconteceram com o patrimônio da empresa. Então, tudo que acontece dentro da empresa é feito um registro específico e isso é transformado em relatórios. Esses relatórios, eles se traduzem em números e esses números vão dizer muita coisa sobre as empresas. Então, isso é um breve resumo do que vocês vão ver agora ao longo dessa live. Só para a gente se apresentar e vocês conhecerem um pouco melhor, já comentei no começo, meu nome é Lilian, eu sou contadora há mais de 20 anos, também formada em controladoria e administração estratégica. Também estou fazendo um curso de formação em FRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Então, o meu propósito é ajudar as empresas a crescerem de forma estruturada. Então, há mais de 20 anos eu trabalho com isso, principalmente na análise desses números das empresas. E você, Paulinho, conta um pouquinho mais sobre você. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Lilia. Meu nome é Paulo, tenho 35 anos de idade, estou aqui de Dracena, em São Paulo. Sou formado em contato, tenho 17 anos de profissão. Sou especializado em departamento pessoal e Simples Nacional também. E aqui em Dracena eu tenho a Embaixada Dracena. A gente participa, antes da quarentena, a gente participava reunião quinzenal. Agora tem uma parada por causa da quarentena e provavelmente assim que terminar vamos retomar nossas reuniões aí. Só para complementar, que eu acabei não comentando, mas eu sou líder da Embaixada GB Haddock. Agora, com a quarentena, a gente fazia as nossas reuniões dentro da Starbucks, na Doc Lobo, e agora a gente está fazendo as reuniões online semanais. Antes da pandemia, a gente estava fazendo reuniões quinzenais, presenciais, e agora, durante esse período de quarentena, a gente está fazendo as reuniões semanais aos sábados de tarde. Então, São Paulo, capital. Adoro o Então, café, assim como o Paulinho... Oi? adoro o café da Starbucks, muito bom. É muito bom, né? Até o pessoal que frequenta a embaixada, a gente já comentou entre a gente que a gente está sentindo saudades do café deles. Não Verdade. só o café, né? As outras coisas que eles têm por lá também é uma delícia. Então, assim, você comentou, eu comentei que eu sou especializada em contabilidade, você já comentou que você é especializado em departamento pessoal. Muita gente não sabe, mas a gente tem especializações dentro da profissão. Então, a minha especialização é essa mais gerencial e a do Paulinho, ele tem uma especialização voltada para departamento pessoal e empresas que têm um regime de tributação optante pelo Simples Nacional. É isso, né, Paulinho? É isso daí. A gente, conforme assim, o decorrer do assunto, a gente vai explicar um pouco também sobre o Simples Nacional. Então, uma pinceladinha só para o pessoal entender mais. E o Simples Nacional é simples mesmo, Paulinho? Oi, cortou aqui, desculpa. Cortou? Eu perguntei, até a pergunta foi chocante, né? O Simples Nacional é simples mesmo?
Olha só o nome. Travou de novo. Mas, gente, de Simples Nacional só tem Simples no nome. De Simples não tem nada. Ei, Tá ô, Lília, cortando. desculpa. Você tá... Acho que a minha internet aqui não tá muito boa, não. Não tem problema. Eu comentei com o pessoal que o Simples Nacional de Simples só tem o nome. Só. Só, né? Na verdade, é meio burocrático o negócio. É. E assim, Simples Nacional, para o pessoal entender, é um regime de tributação. Quando uma empresa é aberta ou quando ela tem alguma alteração, a gente faz um estudo para ver dentro da legislação tributária, que a nossa legislação é bem simples também, né, Paulinho? Sim, na verdade, o Simples Nacional veio, assim, já entrando um pouquinho no assunto, ele veio para simplificar. Mas não é bem assim, né? Uh-uh. Então é meio complicado. Mas, assim, conforme o decorrer, a gente vai explicando um pouquinho sobre esse regime tributário. Então, quando as empresas elas abrem ou elas fazem algum tipo de alteração na atividade, a gente vê em que regime de tributação ela melhor se enquadra. Então, o que a gente tem aqui no Brasil hoje? A gente vai chegar na contabilidade que ainda não é ela, tá? A gente tem 3 regimes de tributação, basicamente: lucro real, lucro presumido, simples nacional. O MEI, ele é uma derivação do simples nacional, né? A forma de cálculo dele é muito parecida, inclusive a guia é a mesma do Simples Nacional. Então, ele é uma derivação, o MEI é uma derivação do Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido e a gente tem o lucro real. Esses regimes de tributação é o que vai ser usado para calcular os impostos que a empresa vai pagar, recolher para o governo. Então, quando a gente tem o Simples Nacional, ele é utilizado basicamente uma tabela, que você vai ter uma atividade que se enquadra naquela tabela, vai ter um percentual, vai ser aplicado esse percentual, e você tem uma guia única em que você enquadra vários impostos, basicamente imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI. Quando a gente está no regime... você quer comentar já sobre o Simples, Paulinho? Na verdade, o Simples Nacional são 5 anexos, né? Que você entra lá. O primeiro, ele é o setor do comércio. O segundo, ele é o setor industrial. O terceiro e o quarto é prestadores de serviços. O quinto também, ele entra como prestador de serviço. Quer ver, ó, até separei. Só que o quinto, ele já entra como auditoria, jornalismo, tecnologia. Então, assim, cada faixa etária é um determinado faixa de alíquota. Um exemplo bem simples. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu estou aqui no computador também. Um exemplo bem simples. A pessoa lá que tem a empresa, que é o setor do comércio, existem 6 faixas etárias. Lembrando que o Simples Nacional, ele, para você poder enquadrar, você tem que faturar até 3.600.000 por ano. Acima disso daí, aí já tem que passar por lucro real ou presumido. Mas também, Lilian, a gente já conversou isso mais cedo, vai assim, a empresa conversar com o contador para ver qual característica se enquadra mais a empresa. Porque, às vezes, mesmo ele não faturando 3.600.000, faturando menos, só que, às vezes, se enquadra melhor um lucro real ou um lucro presumido. Então, é sempre conversar com o contador, com o profissional, para saber aonde que se encaixa melhor. Por isso que é importante a parceria entre contador e empreendedor empresário. Então, tem essa primeira definição, qual que é o melhor regime de tributação para a empresa, dentro da atividade que ela exerce e de uma previsão de faturamento que ela vai ter. Então, como o Paulinho comentou, nem sempre o Simples Nacional vai ser a melhor opção. Então, assim, a gente tem na nossa vivência, muita gente que abre empresa e já fala, olha, eu quero entrar no Simples Nacional para pagar menos imposto. E nem sempre isso vai ser verdade. Então, em algumas vezes, o lucro presumido ou o lucro real vai ser mais interessante. Então, a base do Simples Nacional é o faturamento
e uma alíquota que você aplica dependendo da faixa de limites de faturamento que a empresa se enquadra, e ela vai pagar o imposto dela. O lucro presumido é parecido, a principal base do lucro presumido também é o faturamento. Na verdade, a empresa tem um faturamento, em cima desse faturamento, dependendo da atividade, você aplica uma alíquota, e aí essa alíquota ela vai ser a presunção de lucro. Então, o governo presume que daquele percentual de faturamento, aquele percentual é o seu lucro. Em cima desse lucro, aí você calcula separadamente imposto de renda e contribuição. Então, o lucro presumido é basicamente isso. Não tem as faixas de faturamento como Simples Nacional, mas a principal base dele é o faturamento também. Só que, diferente do Simples Nacional, que você paga os impostos numa guia única, numa única data, no lucro presumido você tem os impostos pagos de forma separada em vencimentos diferentes. Esses mesmos impostos também são calculados no lucro real. Também tem datas diferentes de vencimento e impostos diferentes para pagar. O que pega no lucro real? Os impostos são calculados, principalmente o imposto de renda e contribuição, em cima da contabilidade da empresa. Ou seja, quando a gente faz um registro de tudo o que acontece dentro da empresa, a gente vai ter o efetivo lucro, o real lucro que a empresa teve, e em cima desse lucro existem alguns ajustes que o governo determina que a gente faça, de adições e exclusões, e a gente encontrando esse lucro ajustado, tributável, a gente calcula o imposto de renda e contribuição da empresa. Então, quando a gente calcula o imposto de renda, a gente está calculando o imposto sobre o lucro. A gente calcula o imposto sobre o que sobrou para a empresa. Isso são os regimes de tributação. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, essa parte de impostos, ela vai estar dentro da contabilidade. Isso tudo vai ser registrado. Então, como eu comentei no começo, a contabilidade é o registro de tudo que acontece na empresa. Então, a empresa vendeu, eu registro na contabilidade. A empresa comprou, eu registro lá também. Comprou um imóvel, comprou uma empresa, comprou uma participação na empresa, eu faço esse registro. Existem registros próprios que a gente faz na contabilidade. Então, é um apanhado, é um conjunto, é um histórico. Então, a gente conta a história da empresa em registros próprios. E aí, dentro desses registros, a gente tem alguns relatórios. Não sei se o Paulinho quer comentar mais alguma coisa sobre o Simples Nacional, que seja interessante para o pessoal entender. Não, o Simples Nacional é basicamente assim, a unificação dos impostos municipal, estadual e federal. Então você paga, antigamente o Simples Nacional ele era só federal, aí você pagava o imposto estadual e municipal separado. De um tempo para cá foi unificado, então você paga uma guia só, que é um imposto unificado de o federal, estadual e municipal. Agora o lucro real e o presumido, que nem você já falou, paga-se as guias separadas. Fora os balancetes, né, que tem que fazer também, que é o lucro real presumido. Porque aí a gente tem que justificar de onde a gente tirou aquele número, né? Então, tudo que acontece na empresa tem que ser registrado. Toda balinha que foi comprada, a gente tem que ter um documento hábil para poder registrar. E aí, o que acontece? Mesmo a empresa sendo Simples Nacional, ela não está desobrigada de ter o registro da contabilidade. Então, o que acontece é que, muitas vezes, muitos empresários entendem que não precisa ter a contabilidade registrada e não passa essas informações para o contador. Então, assim, aí o contador não tem como fazer esse registro. Então, precisa da movimentação financeira todinha em ordem, para a gente poder fazer essa análise e esses registros também. Certo, Paulinho? Sim, claro. Pode continuar. Não, estou comentando que é importante a empresa mesmo. Tá travando aí também o vídeo? Para mim, não. Para mim tá normal. Paulinho, põe um bombril. Eu acho que é a internet não tá legal. Põe um bombrilzinho aí para ajudar.
Põe um bombrilzinho aí. Colocar um bombril na antena. Falta um bombrilzinho na antena. E o que a gente vê também que tem muita confusão. Então, as empresas, o sócio vai, abre empresa, e aí ele começa a faturar, e aí ele usa aquele faturamento que entra ali dentro da empresa, o que ele faz? Ele paga despesa de quem? Da mensalidade do filho, né? Paga academia particular, paga alguma coisa da empresa e faz uma mistura toda. A isso a gente dá o nome de princípio de entidade. Eu vi, Paulinho está travando. Eu vou seguindo aqui, tá, Paulinho? A hora que você entrar aí, você complementa o que eu falar, tá? Então, assim, o princípio da entidade é o empreendedor ele ter consciência de quando ele abre empresa, a empresa é um CNPJ, é uma entidade à parte. Então, a gente tem que separar tudo que faz parte da empresa, a gente tem que ter registrado na empresa, a empresa tem que pagar. O que faz parte do sócio, que é CPF dele, não pode se misturar com a pessoa jurídica. Isso é uma confusão muito grande que os empresários brasileiros fazem. Só para comentar rapidinho uma parte da trajetória minha profissional, antes de trabalhar por conta e procurar prestar esse serviço para os empresários, empreendedores aqui no Brasil, eu trabalhei em escritório de contabilidade que prestava serviço apenas para empresas multinacionais. E eles têm tudo muito assim, fora do Brasil, tudo muito à risca. Então, tem tudo isso muito separado, muito dividido. E a gente consegue ver com clareza se a empresa está tendo lucratividade, rentabilidade, como que a empresa está trabalhando. Eles usam os relatórios de contabilidade para poderem montar o seu próximo mês, seu próximo ano, próximo trimestre. É tudo muito projetado e planejado. Eles têm tudo isso muito bem definido e disciplinado. E isso, infelizmente, é uma falta de disciplina que uma boa parte dos empresários aqui ainda tem. Então, assim, o que a gente vê? De acordo com o Sebrae, uma estatística deles, pelo menos 50% das empresas elas fecham as portas em até 2 anos. E nessas pesquisas, o que é apontado como os principais motivos para essas empresas fecharem? Falta de capital de giro, falta de clientes, falta de gestão financeira e o apoio do profissional contábil no início dessas operações é fundamental. Então, assim, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Ela não pode ter tudo isso misturado. E, infelizmente, é o que a gente vê que muito acontece ainda aqui no nosso país. Então, o que eu via na minha experiência? Essas empresas vinham para o Brasil, começavam as suas operações e deslanchavam. Então, eles têm essa consciência. Então, assim, eles vão em frente com as empresas deles e conseguem fazer bons planejamentos. Então, eles usam da forma correta a contabilidade. Então, qual a importância dela para as empresas? Ela é fonte de informação para que a empresa cresça de forma segura. Ela vai servir para um excelente planejamento estratégico, fiscal e financeiro das empresas. E ela é uma poderosa ferramenta de gestão, porque tudo que acontece dentro da empresa vai estar registrado ali. Então, existem relatórios próprios, então é o balanço, é o balancete, que muita gente já deve ter ouvido falar, o DRE. Então, dentro o DRE é demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa. Então, cada um deles vai refletir alguma parte do que está acontecendo na empresa. Então, o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa naquele momento. E ele vai estar evidenciando principalmente a parte financeira da empresa. Então, quando a gente parte para o DRE, ele vai estar mostrando para a gente, basicamente, o que aconteceu na operação da empresa. Se aquela operação naquele período foi lucrativa, teve lucro ou não. E isso independe, quando a gente vai para o DRE, quando a gente coloca, por exemplo, as compras e vendas no período de análise. Então, ali
eu posso ter vendido, por exemplo, a prazo 30, 60 dias. Mas a minha venda cheia, ela vai estar registrada no DRE pelo valor total, independente se eu já recebi ou não, se eu vou receber isso parcelado ou não. Então, quando eu fizer todo esse levantamento do DRE, de compras e vendas, dentro do DRE também vão estar esses impostos que a gente mencionou no começo, ele vai estar dentro do DRE. Então, essa parte tributária, ela está dentro da contabilidade, ela faz parte da contabilidade. Essa parte tributária, ela não é a contabilidade, ela faz parte da contabilidade, né? Ela faz parte para formar um todo, que é todo esse registro que a gente mencionou no. E então a gente vai ter basicamente lá compras, vendas, esses impostos sobre as vendas, que é o faturamento, que é a nossa receita, vai estar tudo registrado lá. A gente vai ter também outros impostos e taxas, a gente vai ter a parte de folha de pagamento, né? O que teve de folha de pagamento na empresa, né? Se é uma empresa que faz produção de produtos, então eu vou ter a parte de produção separado, que é custo, separado da parte de administrativo, que é a parte de despesa. Então, eu tenho que ter tudo isso muito bem classificado, tudo isso muito bem especificado. E o contador só consegue fazer isso quando a gente tem uma parceria, um trabalho em conjunto com o empresário, com o empreendedor. Aí a gente consegue montar o relatório de uma forma que a gente possa mostrar essas informações de forma transparente. Então, a gente pode falar para o empresário, olha, tá vendo? Você, por exemplo, esse mês, de repente, você vendeu até mais do que o mês passado, você vendeu até mais do que você previa vender. Mas, em compensação, chegou lá no meio do caminho, olha, que a gente teve uma parte aqui de folha de pagamento que aumentou bastante esse mês. Então, o que aconteceu para você ter esse aumento de folha de pagamento? Pode ter tido mais contratação, aumentaram as vendas e eu contratei mais equipe de vendas, ou as comissões que aumentaram. Então, assim, todos esses números são analisados individualmente. Então, para que a gente consiga ter esse apanhado de informações, a gente precisa que o empresário empreendedor passe essas informações, trabalhe de forma transparente também dentro das empresas e passe todas essas informações de forma completa para a contabilidade. Então, é importante que tenha esse trabalho de parceria. Na verdade, Lídia, para nós, Paulinho. Na verdade, eu brinco muito com os meus. Falo que a contabilidade é igual ao médico. Se você mentir para o seu médico, você pode. E Paulinho está travando de novo. Para ele solucionar o seu problema. Tanto desde até assim, ter ser bem franco, porque através do regime que o contador, juntamente com o dono da empresa, vai escolher, que vai sim, a gente vai dar andamento no padrão específico da determinada empresa. Um estudo em conjunto, né? Assim, a nossa legislação tributária é uma das mais complexas do mundo. Então, assim, é uma imensidão. Então, cada caso é um caso e ele tem que ser analisado realmente de forma individual para que seja melhor classificado, melhor especificado, né? Para ter um enquadramento correto. Então, muitas vezes o enquadramento não é feito de forma adequada e aí a gente vê muitas vezes até a possibilidade de ter uma recuperação de crédito. Nem sempre dá certo. Mas para evitar isso, esse tipo de processo, de desgaste, o interessante é já fazer tudo certinho já desde o início. Então, por isso que é muito importante ter esse trabalho de parceria também. Você conversa com seus clientes também? Puxa a orelha deles, Paulinho? Sim. Pega muito assim na questão também tributária, né? Porque
que o cliente deixa de passar é um tributo que não recolhe, ou é um valor a menos. Então, lá na frente, E o governo hoje olha vice-versa, tem tudo, que ser né? bem. Hoje em dia, assim, tá. Cada dia que passa, tá funilando mais, né? Porque a Receita Federal sabe de tudo. Uma nota que você emite, uma nota que você recebe, então eles têm no banco de dados deles. Então é bem assim, tá bem complexo mesmo essa parte, essa área. Fazer uma parte está mais difícil, né? Tá, sim, sim. Nessa parte aí tá bem, assim, bem complicado mesmo, porque você tem que, sim, caminhar certo, correto. Recolher os impostos certinho, porque senão, se cai na malha fina, aí, aí o bicho pega. E se acertar com esse pessoal não é muito legal, né? Melhor a gente andar na Tá, linha, não você é? tá me escutando? Então, você tá travando para mim, Paulinho. Não, bom evitar, né? Do que remediar. Até eu peguei um Não sei o que está trecho de acontecendo, não. Hoje a um internet está livro difícil. muito interessante para quem quiser de dica, chama As Leis Invisíveis do Dinheiro. Tem um trechinho do livro que a pessoa que escreveu coloca assim: recomendações para ter um negócio próprio de sucesso. Procure um contador e estudem a melhor formatação de negócio para sua realidade, de acordo com aquilo que você produz ou faz. Ele é o profissional mais adequado para orientá-lo com segurança a esse respeito. Então, é um livro muito interessante. Eu recomendo para quem está entrando nessa área de empreendedorismo, ou mesmo quem é pessoa física, ao lado, né, para que possa ajudar a caminhar com a empresa. E nesses relatórios contábeis, o que mais que a gente consegue enxergar nesses números, né? Então, além de ter todo o registro que a gente comentou do que a empresa compra, o que a empresa vende, a folha de pagamento, entre outras despesas, conforme tem as linhas que a gente fala da DRE, a gente também tem um número que a gente vê o quanto que a empresa gera de resultado apenas das suas atividades operacionais, sem reconhecer, sem considerar outros efeitos financeiros, por exemplo, sem considerar a taxa de banco, sem considerar depreciação, que a gente consegue mensurar esse desgaste, por exemplo, de máquinas em valores. Então, sem considerar isso, apenas as atividades da empresa. Depreciação, Então, né? a gente a depreciação. Quando a gente tira isso, a gente só analisa só o que a empresa gerou de resultado unicamente com as atividades dela, a gente dá o nome de EBITDA, que é a sigla em inglês, ou LAGIR. Então, assim, é como se a gente tivesse. Ele é muito utilizado para fazer avaliação de empresas, esse número. EBITDA é muito importante, que as empresas tenham conhecimento dele. Não só o EBITDA serve para isso, né? Outros, não só esse lucro operacional, só isso, ele isolado, mas ele é o principal número determinante para a gente ver o quanto que vale uma empresa, né? O quanto que ela gera de valor de negócio. Quando eu comentei lá no comecinho, quando a gente monta a DRE, que a gente tem as compras, as vendas registradas ali, independente se eu já recebi ou não, se foi parcelado ou não, a gente tem uma outra figura muito importante, que é muito importante que os empresários, empreendedores conheçam: regime de caixa ou regime de competência. Você passa para nós rapidinho, você comenta para a gente sobre esses dois regimes, Paulinho? Está travado ainda? Eita, nós. Acho que o Paulinho continua travado. Travou? Voltou? Voltou. Paulinho, você fala para a gente de regime de caixa, regime de competência? Oi? Bom, vamos lá, Regime de... direitinho, Lilian? Agora eu tô.
vamos lá que vai dar certo. As entradas e saídas ativas em dinheiro, que é o DFC, né? Regime de competência, o fato é considerado quando ocorre, independente de ter havido pagamento, recebimento ou não do DRE. No Simples Nacional, eu costumo assim, colocar bastante regime de competência, porque é o mês, tudo que entra ali no mês. O caixa, acho que é mais o lucro real presumido, você coloca o quê, Lilian? Que regime? Ah, é tudo regime de competência. É tudo competência. O caixa, na verdade, usa mais para médico, dentista, que tem um carnê-leão, né? Que você tem aquele mês a mês lá, você tem que descrever no carnezinho o que entra e o que sai. Seria mais ou menos isso daí. Tá me ouvindo? Isso aí. Tô. Ele trava, mas Nossa, ele volta. tá horrível. Põe uma antena aí, Paulinho. Põe um bombril aí na sua anteninha. Não, tem muita live esse horário. Assim, fica complicado, né? É, a gente pegou um horário um pouquinho ingrato, né? É, tá. Mas vamos em frente, vamos em frente. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Vamos Então, lá, como o vamos lá. Paulinho comentou, o regime de caixa, a gente considera tudo quando efetivamente entrou ou saiu do caixa. Então, assim, quando eu recebi o dinheiro, quando saiu o dinheiro, então eu faço o meu fluxo de caixa, os meus recebíveis, os meus pagáveis, eu tenho como fazer um planejamento em cima disso. Então, eu tenho que ter tudo isso muito bem controlado, porque eu preciso ter noção se eu tenho condições de fazer, por exemplo, uma venda parcelada. Eu tenho caixa suficiente que suporte as minhas operações fazendo uma venda parcelada 30, 60, 90? E se eu compro isso à vista? Eu tenho condições de ter. Exatamente. Eu tenho o que a gente fala que é o aging. Então, assim, eu tenho condições de ter, fazer essa facilidade para o meu cliente. Eu consigo isso com o meu fornecedor também? Para ter essa Você tem que ter contrapartida, para ter um equilíbrio. Então, assim, o fluxo de caixa, o regime de caixa, ele está voltado para a gente fazer a demonstração de fluxo de caixa para essas situações. Senão, eu fico descapitalizado. Então, assim, a gente participou ano passado de um embaixadão, né, que é um encontro de várias embaixadas, onde a pessoa que colocou ali para nós o caso da empresa dele, foi dono de uma grande empresa, uma empresa muito famosa, e o que acontecia? Ele vendia com prazo muito estendido para receber a partir de 120 dias, mas tudo que ele produzia, ele usava produto importado. E quando a gente faz compra importada, a gente geralmente já tem que pagar isso antecipado para o meu fornecedor estrangeiro. Então, ele tinha que ter um desembolso de caixa muito grande à vista, mas quando ele vendia isso para as grandes redes pagavam isso para ele num prazo muito flexível. Então, não tinha venda que chegasse para que ele conseguisse cobrir todos os compromissos dele. Então, assim, ele chegou no ponto que ele vendeu a empresa praticamente quebrada por não ter esse fluxo de caixa arranjado. Então, assim, é muito importante ter esse controle, porque você vai pegando empréstimo, no caso dessa empresa, ele foi pegando empréstimo, tomando empréstimo atrás de empréstimo, até que a empresa quebrou. Então, veio uma grande empresa e comprou e injetou dinheiro, capital, e, enfim, seguiu. Mas, assim, esse planejamento é importante. E esse planejamento, ele é muito importante que seja feito junto o contador e o empresário empreendedor. Quando a gente fala do regime de caixa, de competência agora, então, assim, aquele fato, aquela compra, aquela venda, ela compete aquele mês, aquele período. Então, eu comprei essa mercadoria hoje, dia 21 de maio. Então, assim, a minha competência dessa compra, mesmo que eu pague ela parcelada em 30, 60, 90, a competência dessa minha compra é agora maio. Então, quando eu faço isso,
eu tenho os meus relatórios muito mais transparentes, porque o reflexo disso tudo vai estar no outro relatório, que é o balanço. Então, ali eu vou ver depois o que ficou a pagar, a receber. Então, eu vou ter isso visualizado ali. Mas quando eu coloco tudo isso, eu tenho essa transparência. Então, assim, eu fui inteligente quando eu fiz essa compra parcelada, ou quando eu fiz essa venda parcelada, foi a melhor opção. Então, quando a gente analisa a estrutura do DRE, a gente tem condições de fazer uma análise dessas. Eu já esse mesmo assunto eu já levei em algumas embaixadas e eu levava um exercício prático para a gente fazer em conjunto. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem uma previsão. Então, assim, eu vou prever que eu vou vender um X valor num determinado período. E aí eu ponho minha equipe de vendas para vender alucinadamente. A equipe de vendas vendeu alucinadamente, mas em compensação eu degringolei tudo lá embaixo. Então, se eu for olhando linha por linha, então eu previa que eu venderia X. Eu vendi X mais 2. Mas aí eu vou olhando uma por uma dessas linhas e aí, opa, tem uma linha aqui que deu uma desequilibrada feia. Então, assim, aí a gente tem que analisar o que foi que aconteceu para dar essa desequilibrada. Tinha comentado um pouco anteriormente a questão de folha de pagamento. Eu tenho que ver a gestão de pessoal. Então, assim, eu posso, olhando esses números, identificar que área da empresa que precisa ser melhorada. Então, a minha gestão de pessoal está sendo efetiva? A minha gestão de pessoal está de acordo? Né? Então, assim, a contabilidade, ela vislumbra tudo isso. Então, assim, a gente vê o resultado das tomadas de decisões dos empresários, elas são refletidas em números. Então, às vezes a gente vê assim, por isso que é importante que tenha sempre um equilíbrio, né, entre tudo. E aí entra também até relações humanas. Né? Se o empresário não está um bom dia, ele pode tomar uma decisão muito errada que pode impactar negativamente o resultado da empresa dele naquele período. Então, tudo isso faz parte. Então, até quando eu dei esse exemplo agora, eu previa vender X e vendi X mais 2, mas no final o resultado não foi legal, talvez o meu processo não esteja alinhado. Né? Então, assim, a minha gestão de processos está meio desalinhada. Tem alguma coisa ali que está desarranjada, que eu preciso ajustar. Então, a gente consegue ver tudo isso. Quando o Paulinho comentou do lucro real, né? Então, assim, é o real lucro da empresa. Em cima dele, eu calculo o imposto de contribuição. O que o governo me permite? Ele me dá duas opções. Quando a gente fala do regime de lucro real mensal, balancete, né? De tudo que a empresa registrou ali, regime de competência, deu lucro, eu pego aquele lucro, calculo lá o percentual de imposto de contribuição e aí eu vejo o que é o menor valor. Se todo mês eu estiver pagando igualzinho o cálculo do lucro presumido, esse cálculo for o menor, será que o lucro real ainda continua sendo uma boa opção para mim? Provavelmente não, porque quando chegar no final do ano eu vou ter que fazer um ajuste e pagar a diferença. Então, isso faz parte até do planejamento tributário. Então, com base na contabilidade, nesse registro de números todos, eu chego lá no final, eu vejo o resultado que deu e o governo me dá essa opção. Então, assim, olha, se você calcular pelo presumido, quando a empresa optante pelo lucro real estimativa mensal, se eu calcular o seu imposto pelo presumido, se você calcular o imposto pelo presumido e ele for menor do que o real, você tem opção. Desde que você me prove que aqui era o menor mesmo, você paga pelo menor, mas você deixa guardada a prova do valor maior. Se eu pagar o ano inteiro menor, será que realmente o lucro real era a melhor opção? Provavelmente o lucro presumido seria a melhor opção. Então, assim, em cima, por isso que a contabilidade é muito importante. Por isso que essa transparência e essa parceria entre contador e empresário é importante. Em cima dos números, os números é a tradução das tomadas de decisões. Tudo que está ali são tomadas de decisões dos sócios. Em cima desses números, a gente faz uma gestão, vê ali a gestão empresarial da empresa, se ela está de acordo ou não. A gente tem uma melhor base para fazer um planejamento tributário.
A gente vê se a empresa tem problemas de gestão de pessoas, se a empresa tem problemas com gestão de processos. E tudo isso é importante ser feito desde quando a empresa é pequenininha, desde quando é um MEI. Não é, Paulinho? Contabilidade não é importante que todas as empresas façam? Dê a sua contribuição para nós. É, na verdade é que nem assim, eu falei no começo, quando você tem ideia, eu quero abrir uma empresa, seja prestadora de serviço ou seja comércio, você tem que destacar bem o que você quer para o seu contador achar o melhor caminho. Seria na parte de tributação, simples nacional, lucro real ou presumido. Às vezes, a pessoa lá não compensa o simples nacional, já compensa já começar com o lucro real ou com o lucro presumido. Então, essa conversa entre empresário e contador tem que ser uma conversa bem franca e bem aberta, porque através disso o contador vai saber te orientar melhor. Exatamente, é uma relação de confiança, né? Sim. E aí conta pra gente por que, que o contador também é chamado de médico da empresa. Que aí na hora que você fez esse comentário, travou. Oi, Lilian, não ouvi, travou. Tá me ouvindo? Na hora que você comenta. Agora tô. Na hora que você fez o comentário que o contador é o médico da empresa, que você deu o exemplo, travou. Você pode passar para a gente de novo? Por que, que a gente é o médico da empresa? Oi. Voltou? Agora tô. Tá me ouvindo? Caiu. Por que, que a gente é considerado também o médico da empresa? Quando a gente faz exame de sangue, por exemplo, a gente leva lá para o médico, ele vai olhar e ali vai ter os valores de referência. Então, um exemplo bem simples. Eu vou ver se eu tenho anemia ou alguma outra doença, vai ter evidenciado ali. Então, ele vai me dar alguma orientação. Então, assim, você melhora a sua alimentação para que essa anemia suma, por exemplo. Então, é a mesma coisa desse exemplo que eu dei anteriormente. Então, com base nesses eventos todos que a gente registra, então a gente faz essa análise desses números, desses exemplos que eu comentei anteriormente, e aí a gente vê se a empresa está saudável ou não, aonde que está errando ou não, onde pode ser melhorado. Comentando com o pessoal que travou, caiu sua conexão, por que, que a gente é Eu considerado o coloquei, médico da empresa? o 4G tá melhor que a internet aqui em casa. Então troca, assim, você dispensa até o bombril da antena, Paulinho. Ah, sim, é verdade. Aquele assim, do médico lá é até uma brincadeira, mas se você for analisar mesmo, é a pura verdade, pura realidade. Se o tanto que você tem que confiar no seu médico, você tem que confiar também no contador, porque ele que vai sim salvar, entre termos, a sua empresa, né? A gente pode dar essa orientação, né? A tomada de decisão fica por conta É, do dono da empresa, mas assim, a orientação a gente pode e deve dar, né? sim, com certeza. E tem essa relação de confiança, né? Tem gente que tem receio, muitas vezes, até de passar o extrato bancário para a gente. A gente pede, olha, passa o extrato bancário para a gente, fazer o registro da sua movimentação financeira. Tem gente que torce o nariz, né? O que esse contador quer olhar no meu extrato? O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quero. E, na Verdade. verdade, o que eu comento assim, o que eu mais quero é que os meus clientes vão bem. Quero mais é que prosperem, que eles indo bem, eu vou bem também, né? Sim, sim, com certeza, né? A gente está aqui, assim, para ajudar, para contribuir o cliente a crescer, né? Sempre crescer. Exatamente. Apesar de ter o que a gente fala que são as obrigações acessórias, porque tudo isso que foi comentado desses registros
Hoje o governo exige, como a gente detém essa informação é passada para nós, o governo exige que isso seja transmitido para ele. Então, como a gente comentou no começo, o governo sabe tudo. Hoje, querer sonegar é extremamente difícil. É muito difícil perto de outros tempos. Então, a gente vive hoje realmente um Big Brother fiscal. Uma nota emitida já é transmitida automaticamente no supermercado, já vai para a Secretaria da Fazenda. Então, ele já sabe o ICMS devido pelo mercado. Então, a gente vê ali quando sai a notinha no final, só um exemplo bem simples, ali está esperando sair o último ticket final ali na compra do supermercado, que demora para subir, porque está fazendo a conexão com a Secretaria da Fazenda, ele está passando essas informações para lá. Depois disso que sai, você já deve ter visto o QR Code que sai ali no ticket de mercado, é a comprovação disso, dessa transmissão. Então, a gente vive hoje em volta de um monte de obrigações acessórias. E toma muito tempo mesmo. Então, é muita burocracia, a gente ainda vive em muita burocracia, a gente ainda batalha para ter uma reforma tributária justa para os empreendedores, e aí também falando, não é lamentação, mas é uma realidade que a gente vive envolto de muitos prazos a cumprir, principalmente nessa área que é mais a área especializada do Paulinho, que é a parte de tributação. Então, é muita obrigação acessória que a gente transmite para o governo. São muitas informações, às vezes até repetidas, em relatórios diferentes, com prazos diferentes, mas que se não transmitir, tem multa. Então, a responsabilidade do contador também é muito grande. São pesadas. As multas agora são bem pesadas. Tem multas que é até R$ 5.000. Então, umas multas já partem de 5 mil, né, Paulinho? Sim. Uns valorzinhos bem simples, né? Para quem está começando, R$ 5.000 de multa por atraso na entrega de uma declaração. Tem que tomar De muito doer, cuidado. né? É verdade. É de doer o coração, né? Você também está envolvido aí com muitos prazos, muita burocracia, não é, Paulinho? Nossa, agora tem Ih, meu Deus. aqui assim, eu trabalho mais com Simples Nacional. Ando muito. É complicado. Então, assim, a gente está envolto hoje em muitos prazos. Então, assim, por isso que hoje a gente também se especializa, Então então não é tem gente que está internet mais não, é geral. especializado na parte de tributária. É geral, é Eu o sei que o próprio Paulinho Instagram. A gente está também tendo muita tem um live nesse grande horário. conhecimento na parte de departamento pessoal, né? A parte de funcionários, essa parte dessas medidas provisórias que surgiram agora. Então, ao mesmo tempo que surgiram essas mudanças com essas medidas provisórias de suspensão de trabalho e etc., também tem toda uma movimentação por trás dos sistemas do governo para ajustar essas informações. Sim. Então, o pessoal de TI também tem que estar sempre integrado com a gente, porque tem muita informação dentro desses sistemas para serem adaptadas e serem transmitidas, né? E os prazos nem sempre colaboram, né? A maioria das vezes não ajuda em nada. Eu vou falar um pouco dessa liberação que o governo fez, né? Esses auxílios. O problema nosso maior, assim, de departamento pessoal, que o governo aqui eles não dão uma cartilha como fazer. Você tem que se virar, você tem Interpretar que bem, né, pesquisar, Paulinho? você Para tem não que ter erro na estudar, interpretação, né? você tem que pegar para um amigo para poder fazer, porque assim Sim. é bem complicado mesmo essa área. Não é fácil, não.
Lilian, tá me ouvindo? A legislação nem sempre é muito bem É, escrita, né? Então, assim, exatamente. tem que ter muita leitura, muita A interpretação, interpretação muito estudo, né? O estudo é é tudo. muito constante presente na nossa profissão. A gente tem que estar sempre se Oi? atualizando, sempre estudando, curso de atualização, de especialização. Lilian? Então, aí já comentando um pouco mais da parte da profissão. O que, na verdade, assim, e outras coisas, né? E muita gente ainda fala que, por exemplo, assim, a contabilidade vai acabar. Ela não vai acabar. Ela está se transformando. Então, assim, hoje muita coisa, e eu acho muito bom, que hoje tudo é muito. A tecnologia está muito presente. Né? Então, assim, isso faz com que os processos sejam mais rápidos também. Tudo está mudando muito rápido, mas eu vejo como uma mudança para melhor. Então, eu vejo isso de forma positiva. E o que vai dar espaço para que esse relacionamento seja mais estreito entre o empresário e o contador, né? Porque isso é uma coisa que a tecnologia não tem como substituir, né? Pode substituir um sistema, um programa, pode ter substituir processos, facilitar em muitas questões, mas o relacionamento humano, esse a tecnologia não vai substituir. Então, assim, a gente já está caminhando para os minutos finais. Então, o que é a mensagem principal hoje? Se você já tem uma empresa aberta, seja parceiro do seu contador. Passe para ele as informações de forma completa e correta. Siga as orientações. Tenha a sua movimentação financeira bem separada. O que é pessoa física separado do que é despesa de pessoa jurídica. Né? CNPJ é uma coisa, CPF do sócio é outra. Tem esse seu movimento financeiro muito bem organizado. Oi? Aqui para mim você está travado. Pessoal, muito cliente que confunde muito despesa pessoal, despesa de empresa. Eles misturam muito isso. Então, esse é praticamente de quase aí 90% empresários. Eles misturam, então, isso, aí entra naquela parte do caixa celular. No Brasil, as empresas, os empresários, Isso é uma questão eles costumam cultural do nosso pecar muito país, nessa né? Então a gente vê que até por parte. essas Eles questões, até de misturam governo, já muito está sendo meio que pressionado para que isso mude. Mas da é empresa. uma mudança também de mentalidade. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem principal hoje para vocês. Tenham isso separado, como o Paulinho comentou agora, tudo muito bem dividido, que a pessoa física da pessoa jurídica, não façam essa confusão. Isso realmente compromete as atividades e as finanças da empresa e muitas vezes até da própria pessoa física do sócio. Converse com o seu contador, seja parceiro dele, procure um contador que seja seu parceiro também. Tenha tudo isso em ordem, a parte de movimentação financeira em ordem. Usem a tecnologia a seu favor. Se você tem uma empresa que já tem possibilidade de um pouco mais de investimento, tenha um sistema para você ter essas suas operações registradas que se integrem com o sistema do contador. Isso é muito importante também, isso faz parte. Tem, e que conversa com os sistemas contábeis também. Então, isso faz com que agilize o tempo do empresário, passar as informações para o contador, Tem para que a bastante gente sistema de receba essas gerenciamento aí que informações ajuda em muito. tempo hábil, para gerar esses relatórios, para a gente poder marcar uma reunião, para poder conversar com os empresários. E assim, antes que caia mesmo a nossa conexão,
deixar assim um último toque, né? Toda grande construção ou uma grande empresa, ela começou pequena. Então, ela fez um planejamento, ela executou perfeitamente e ela teve grandes metas. Então, a imagem que eu gosto de deixar é sempre o da Torre Eiffel. Então, assim, ela teve um primeiro ferrinho, o primeiro parafuso ali, né? E foi indo com uma construção sólida, ela teve um planejamento para que ela exista até hoje, essa grande construção, é um monumento que todo mundo conhece. Então, assim, mas começou com o primeiro parafuso, o primeiro ferrinho ali no chão. Então, toda empresa pequena, toda empresa que hoje ela é muito grande, ela começou pequena. A gente tem vários casos, vários exemplos, inclusive aqui no nosso país. Né? O Pão de Açúcar começou com uma loja de doces pequena, na calçada, e virou o império que virou. Né? O próprio Magazine Luiza também começou pequeno, né? Mas com também que a gente comentou de relacionamento humano, então assim, é um foco, é a determinação, é a disciplina, é o planejamento, é a execução desse planejamento e ter grandes metas, as empresas alavancam, elas crescem. Então, mesmo que você tenha hoje um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, pense grande, pense em crescer esse negócio. Você é empreendedor, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem uma mentalidade empreendedora, positiva, de prosperidade. Então, não fique com o seu negócio pequenininho, guardadinho só para você, a não ser que seja esse o seu objetivo. Olha, não tenho vocação para isso, não quero crescer. Mas pense grande, a gente também cresce como pessoa quando a gente começa a ampliar os nossos sonhos, a nossa visão. Né? Então, se é uma dica que eu posso deixar para todos vocês hoje, é essa. Né? É aquela história que a gente fala, né? Comece pequeno, pense grande. Então, vamos em frente. Queria agradecer a todo mundo que participou hoje aqui com a gente, comigo e com o Paulinho. A gente procurou deixar uma mensagem legal, simplificar a profissão, mesmo dentro do espaço de 1 hora. Não é fácil, porque são anos de curso, a gente continua estudando ao longo do caminho. Então, mas procurar mostrar um pouco de bastidores, para que serve. Seja parceiro do seu contador, tenha um contador parceiro junto com você. Então, fica essa mensagem aqui hoje. Muito obrigada a todo mundo. Você quer despedir do pessoal, Paulinho? A gente tem mais 1 minutinho só antes que caia. Gente, brigadão. Até uma Uma dica que eu vou próxima. deixar, confie no seu Obrigadão, gente, a todo contador, mundo que participou. Até a converse com ele próxima. Espero ter ajudado, contribuído de bastante alguma forma com vocês, para vocês. Até e até mais. uma próxima vez aí.